Olá, meninas. Boa noite para todo mundo. Sejam todas bem-vindas. Estou aqui começando a nossa live da Clínica L'Harmonie, nossa live do mês de junho. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam todas bem-vindas. Vou aqui trabalhar para achar o meu querido convidado, Dr. Pedro Dalbello. Em primeiro lugar, queria agradecer para vocês todas que estão aí. É um prazer enorme ver todos esses nominhos por aqui. Uma honra gigante. Sejam todas bem-vindas. Vou mandar uma mensagem para o nosso querido convidado, Dr. Pedro Dalbello. Enviei uma citação, então tenho que agradecer. Oi, Letícia. Oi, meninas. Oi, Priscila, não posso ficar falando tantos nomes aqui. Oi, Pedro, como vai? Seja bem-vindo. Tudo Tudo bem certo? por aí? Tudo bem, e aí? Muito frio aí? Sempre frio aqui no sul, né? Mas nós não vamos reclamar, porque eu adoro frio, então vamos começar dizendo que o tempo é a melhor parte. É isso. Pedro, eu sempre começo essas lives aqui explicando um porquê, né? Nós médicos, a gente tem bem pouquinho tempo, então a gente trabalha com medicina, a gente quer fazer medicina de qualidade para o nosso público, e eu acho que o Covid ele trouxe duas coisas geniais. Uma delas foi nos aproximar do nosso público. Essa semana atendi uma paciente que disse assim: doutora Adriana, as lives são fantásticas, porque eu venho aqui uma vez por ano, mas agora tu fica lá no Instagram me dizendo para emagrecer, fazer exercício, eu não consigo me esquecer que isso é importante. Aí eu fiquei pensando, que coisa boa que o Covid trouxe isso. E além disso, Pedro, o Covid trouxe informação, né? Imagina só, hoje a gente está próximo de todo mundo. Hoje, na hora do almoço, a gente tem um tumor bode, que eu estava discutindo com um cara na Bélgica, e eu faço isso pelos pacientes, eu preciso fazer reunião científica para aprender, né, meninas? E agora estou com um super expert, trazendo ele, que é uma referência no assunto, para a próxima dos nossos pacientes que tanto precisam de informação. Então, se teve a única coisa boa, talvez, que o Covid fez, foi essa, de trazer as pessoas mais próximas de nós. Então, queria te agradecer. O Pedro, meninas, não é meu amigo ainda. Eu conheci o Pedro porque quando a gente decidiu que precisava falar sobre alimentação, a gente está muito impressionado com quanta informação de baixíssimo nível, quanta coisa que não tem nada a ver que a gente está escutando e as nossas pacientes estão seguindo na tentativa de ficarem mais saudáveis. Eu entendi que eu tinha que falar de alimentação, meninas, e procurei o pessoal de São Paulo, os meus amigos oncologistas, e falei: quem que é o cara? Aí as pessoas falaram: é o cara, doutor Pedro, ele é super sério, é super estudioso. Para nós, ele é uma referência em relação a esse assunto, e eu convidei o doutor Pedro, e ele prontamente aceitou, meninas. Então, eu preciso agradecer, Pedro, muito obrigado. Isso é um serviço de saúde pública, trazer informação de qualidade. Que bom que tu aceitou estar aqui conosco. Só dizendo para vocês, meninas, o Pedro é oncologista, nutrólogo da USP de Ribeirão Preto e é preceptor da residência médica de nutrologia do IGESP de São Paulo. Pedro, muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, Adriana, pelas palavras. Eu costumo falar isso também, que o Covid trouxe isso, né? Poucas coisas boas vieram. Infelizmente, a gente tem coisas ruins acontecendo, mas isso de aproximar, da gente conseguir participar de congressos em outros estados, em outros países, isso é muito interessante. Essa proximidade com outros profissionais. E eu que agradeço, na verdade, o convite. Acho muito legal o trabalho que você está fazendo. E estou à disposição. Acho que vai ser um papo bacana. A gente vai conseguir tirar dúvidas do pessoal. E estou à disposição. Eu que agradeço. Ótimo, ótimo, Pedro. Então vamos lá colocar essa mulherada nos eixos. Pedro, então vamos lá, meninas. O assunto é alimentação saudável e câncer, o que é fato e o que é fake. Então a gente dividiu os tópicos que são principais. Eu quero agradecer, meu público é o mais engajado do Brasil. A gente recebeu um monte de perguntas. Nós vamos tentar reproduzir todas elas aqui. E a gente dividiu essa live de maneira a ficar didática. Então a gente vai começar falando entre fato e fake, qual que é o pensamento do Dr. Pedro Dalbello.
Pedro, quando a gente fala de alimentação, a primeira coisa que vem na cabeça das pacientes é dieta peso, peso na balança. Eu quero que tu diga pra gente, assim, Pedro, o peso final importa, porque às vezes a paciente está preocupada só de ter uma alimentação que inclua tudo e está com o peso na balança acima. Eu quero que tu digas pra gente a primeira coisa, estar acima do peso em relação a câncer é um problema, número um. E número dois, de que maneira que o médico que está atendendo essa paciente deve fazer, a gente faz avaliação de peso corporal no consultório, faz um cálculozinho com a índice de massa corporal, se você acha que isso para as nossas pacientes é suficiente ou se elas têm que procurar um atendimento especializado para poder fazer essa avaliação. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Como a gente tinha conversado, eu acho que esse assunto, excesso de peso e obesidade em oncologia, é muito importante. A gente precisa conversar e discutir isso cada vez mais. Então, para a sua primeira pergunta, né, é fato, sim, que o peso importa quando a gente está falando de pacientes oncológicos, tá? Então, estar acima do peso, ter um excesso de adiposidade é fator de risco para o desenvolvimento de câncer e também é fator de risco para aqueles pacientes, para aquelas pacientes que estão fazendo tratamento, ter recidiva da doença, enfim, ter piores desfechos em relação a esse câncer, né? Então, o peso na balança importa sim. Você não pode estar acima do peso se alimentando de forma saudável, sem procurar meios de tentar melhorar isso. A gente sabe, né, que excesso de adiposidade, a obesidade em si é muito complexa. A gente precisa tratar a obesidade com muita seriedade. Então, a gente tem que buscar ter um peso saudável sempre, né? E o que é considerado peso saudável para a gente começar a contextualizar um pouquinho? De modo geral, estar abaixo do IMC 25, tá? Eu acho que deve ter diferentes pessoas aqui na live, né? Algumas entendem já o que é IMC, outras não. Só para a gente deixar certo, é você pegar o seu peso, dividir pela sua altura e dividir pela sua altura de novo. Então, é o peso pela altura ao quadrado. Se você fizer isso, seu IMC está acima de 25, é um alerta, tá? Não que você precise ficar extremamente preocupado, preocupada, mas a gente precisa achar meios e estratégias para tentar reduzir esse IMC aí para abaixo de 25. De modo geral, Adriana, se o paciente tem excesso de adiposidade, sobrepeso acima de 25, né, esse IMC, ou obesidade acima de 30, já seria interessante fazer um acompanhamento nutricional e um acompanhamento médico, né? O IMC é muito importante, sim, mas uma outra medida que é muito simples de ser feita é a circunferência abdominal. A circunferência abdominal, ela é uma medida que a gente faz muito fácil, de modo geral, na consulta. E só explicando também para o pessoal, é a medida, para grande parte das pessoas, vai cair na cicatriz umbilical, tá? Mas na cicatriz umbilical ali a gente faz essa circunferência abdominal e a gente tem o valor. Mas para ser mais criterioso, certinho também, pode ser que tenha médicos, nutricionistas e querendo também acompanhar a live, é aquela medida entre a última costela e o ossinho aqui da bacia, a crista ilíaca, né? A metade dessa distância aí a gente faz a circunferência do abdômen. O ideal em mulheres é estar abaixo de 80 centímetros, tá? Se tiver ali entre 80 e 88, é um sinal amarelo. A gente tem que ficar de olho e ficar atento pelo risco realmente aí de desenvolvimento de câncer e se o paciente está fazendo tratamento, o risco dessa doença voltar. Acho que já tem até alguém colocando aqui para repetir o cálculo. É o peso dividido pela sua altura, então o peso em quilos, dividido pela sua altura em metros. Tá? Então você tem 1,70 m, você põe lá 1,7, então você pega o seu peso, divide pela sua altura, vai ter um valor. Aí você divide pela altura de novo, 1,7 novamente, se for essa a sua altura. Tá? É fácil de colocar no Google também, tem ferramentas que colocam cálculo de IMC, eles vão dar para vocês.
É para a gente ficar alerta, né, Adriano? Eu acho que ficar alerta em relação a IMC acima de 25, que seria um sobrepeso, e acima de 30 já uma obesidade, aí a gente tem que ficar um pouquinho mais atento realmente. Olha só, meninas, o Pedro disse: aumento de peso, peso não saudável, índice de massa corporal acima de 25, ou passando a fita métrica em volta do umbigo ali, na cintura, mais de 80, aumenta o risco de câncer de mama. E aumenta a recorrência de câncer de mama. Então, isso é um fator muito importante. A gente não cura ninguém sozinho e a gente não previne câncer no consultório. A gente descobre câncer, então isso é com vocês. E tem uma coisa, Pedro, que a gente sempre escuta das pacientes, é assim: ai, doutora, tu mandou fazer exercício, eu não emagreci 1 grama. Não vou fazer exercício mais. Só que a gente entende, eu queria saber se é isso que tu pensas, que o exercício sozinho é fato que reduz a incidência de câncer de mama também, é isso? É isso mesmo, exercício físico tinha que ser uma recomendação em toda consulta médica, né? A gente tinha que fazer isso porque são muitos os benefícios. E engraçado, né, Adriana, que a gente estuda aí o quanto que a droga reduz, enfim, recidiva, a mortalidade desses pacientes. E quando a gente, às vezes, analisa o exercício físico, ele tem um benefício igual ou, às vezes, superior a muitas drogas, né, que a gente usa em oncologia. Então, exercício físico, ele vai te ajudar de forma metabólica, independente da sua perda de peso, tá? Por quê? O que pode acontecer com o exercício físico? Ele pode mudar a sua composição corporal. Então, você ganha um pouquinho ali de massa muscular e perde massa gorda. Isso não vai se refletir na balança, né? E muitas vezes você já vai ter um ganho metabólico. Então, exercício físico devia ser algo aí prescrito. Prescrito não, né? Porque é o educador físico, enfim, o fisioterapeuta que acaba prescrevendo isso de forma sistematizada. Mas indicado por todo profissional de saúde, né? Exercício físico tinha que fazer parte aí da nossa... E qual exercício, Pedro? E que frequência? A frequência para grande parte das pessoas é 150 minutos, tá? Durante a semana. Então você vai distribuir esses 150 minutos na semana. E aí você pode fazer aeróbio, você pode fazer exercício resistido, né? Vai depender muito da sua capacidade funcional, enfim. Mas de modo geral, 150 minutos na semana. Então 30 minutos ali 5 vezes, ou você faz 40 minutos 4 vezes, né, já é suficiente para grande parte dos pacientes. Exercício intenso, então aquela galera que faz luta, que faz crossfit, enfim, que pode, né, algumas pessoas podem fazer esses exercícios mais intensos. A recomendação é a metade, 75 minutos semana, tá? Mas para grande parte das pessoas, 150 minutos é o ideal, lembrando que a gente tem que começar, tá? Então, qual que é o exercício ideal? O paciente que não faz nada, pode começar uma caminhada, pode começar uma esteira, né? Pode começar uma bike. Paciente que às vezes não tem flexibilidade nenhuma e não quer, cara, vamos começar um pilates, né? Eu acho que o importante é iniciar, procurar aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta. A gente sabe que exercício é para o resto da vida, então tentar procurar algo que você gosta, que te faz bem, que você vai conseguir manter por muito tempo. Espetáculo, Pedro. Então, meninas, a gente está dizendo assim, o Pedro falou um negócio espetacular, não sei se vocês prestaram atenção. Tem algumas medicações que muitas de vocês que estão aqui tomando para câncer de mama, para evitar a recorrência de câncer de mama, estão sofrendo um monte de efeito colateral por causa do remédio. Vi vários nomes de pacientes que reclamam dessas medicações para mim. E o Pedro está dizendo que essas duas ações, controle do peso saudável e exercício físico, tem mais impacto que remédio, que muitos remédios que a gente usa. Então, isso não é brincadeira, é super sério. Então, o primeiro fato de hoje é exercício e peso reduz a incidência de câncer de mama. Agora, Pedro, a gente vai para as comidas. Então, vamos lá, Pedro.
a gente sempre tenta dar para o paciente uma informação que ele consiga usar, né? Então, por exemplo, alimento orgânico. Todo mundo fala que, não, tem que comer só orgânico, se não for orgânico dá câncer de mama. E, infelizmente, tem paciente que não tem condição financeira, porque é caro. Tem orgânico que não é orgânico, então a gente não sabe a fonte, não entende. E eu queria perguntar para ti o seguinte, é fato que orgânico reduz câncer de mama, ou a gente pode lavar bem os alimentos ali para tentar tirar esses pesticidas e tudo mais, e isso pode ser suficiente? Legal. A gente não tem hoje estudos bem desenhados mostrando que os agrotóxicos, pesticidas, enfim, que isso vai causar diretamente câncer, tá, nos alimentos. É lógico que quando a gente faz estudos ali, né, em laboratório, isso mostra que sim. Mas quando a gente traz para a prática, isso não fica muito estabelecido. Então, é muito preferível que você coma frutas, vegetais, se alimente de frutas e vegetais, mesmo que eles não sejam orgânicos, do que não consumi-los. Tá? Então, aquele paciente que não consome frutas e vegetais com a justificativa de que tem agrotóxico, não é legal. Por quê? Porque a gente precisa extrair o melhor desses alimentos. Tá? É lógico que, pensando aí em saúde de um modo global, não só em oncologia, se você pode consumir alimentos orgânicos, bacana. Mas, como você mesmo falou, Adriana, é muito caro, né? Muitas vezes a gente não sabe a procedência, então tem que tomar esse certo cuidado. Mas caso você não possa, né, porque é realmente muito caro ainda, poucas pessoas têm acesso, o ideal é consumir sim esses alimentos in natura, mesmo que eles tenham agrotóxico. Para a gente minimizar isso que você falou, uma das estratégias é lavar bem mesmo os alimentos, de preferência tirar a casca, né? Então descascar, porque boa parte dos agrotóxicos eles ficam na casca. Procurar frutas e vegetais, enfim, folhas da época. Então, será que é época, enfim, de maçã, de manga? Procurar esses alimentos, pesquisar, fazer uma pesquisa no Google, aí é simples também, os alimentos da época, procurar consumi-los. Por quê? Porque mesmo que, por eles serem da época, eles têm uma certa resistência naquela época, né? Então, talvez os produtores usem menos agrotóxicos. Então, é uma estratégia, tá? O que mais? E evitar aqueles alimentos que são muito bonitos, né? Você vai lá, não é época, enfim, de uma fruta, ela tá super bonitona, desconfia. Mas a minha resposta é: a gente tem que consumir frutas e vegetais, mesmo que eles não sejam orgânicos. Se você pode consumir, consuma os orgânicos, mas é fake, então, a gente não tem isso muito bem determinado, de que esses alimentos que não são orgânicos vão causar necessariamente câncer. Ok, então, meninas, é fake que vocês têm que tomar só orgânico, lavem bem os produtos, tirem a casca, busquem produtos de época. Então, genial, doutor Pedro. Então, um fake. Agora vamos lá, Pedro, é fato que carne vermelha aumenta o risco de câncer de mama? Tem uma paciente que perguntou pra gente a respeito de câncer de intestino. Isso é fato ou é fake? É fato para alguns tipos de câncer, tá, Adriana? Então, assim, quando a gente pega o consumo excessivo de carne vermelha e a incidência de câncer, a gente tem essa relação muito melhor estabelecida para os cânceres do trato gastrointestinal. Então, é isso que a sua paciente perguntou mesmo. Cólon é o que a gente tem uma correlação maior. Então, colo retal, intestino, né? Para esse paciente, uma relação muito bem estabelecida. Estômago, esôfago, pâncreas, um pouco mais. Para a mama, essa relação ainda não é tão forte, mas, tá? Como a gente já tem esses estudos mostrando que aumenta a incidência de diversos tipos de câncer, a minha conduta para os meus pacientes é baixar a régua, né? É deixar isso aí, mesmo pensando em
em prevenção de mama ou de outros tipos de cânceres, é baixar a régua ali para 500 gramas de carne semana. Para alguns pacientes, eu até abaixo um pouco mais, 300 gramas. Tá? Então, de 300 a 500 gramas de carne vermelha semana é um consumo seguro. Lembrando aí que um bife tem em torno de 100 gramas, né? 100, 120 gramas. Então, seria consumir aí de 3 a 4 bifes na semana de carne vermelha, né? Então, bovino, porco, o que mais? Carneiro. Carneiro, exatamente. Vermelha. Acho que dá pra... a gente precisa ser radical, né? Mas lembrando que pode sim ter essa relação com alguns tipos de câncer. Então a gente não precisa parar de comer carne se você gosta, mas pô, que tal reduzir um pouco, né? Você já acaba tendo um ganho muito interessante. Entendi, Pedro. E a tal da carne processada? O que é a carne processada que eles mandam a gente parar de comer também? É pior do que a carne normal, é isso? Carne fresca. Exatamente. Carne processada, a régua dela é mais embaixo ainda. A gente tem que consumir, se eu não me engano, em torno aí, no máximo, né? O ideal é não consumir carne processada. No máximo aí 80 gramas semana. E o que é carne processada? Carne processada é tudo aquilo que passou, como que eu vou explicar para vocês, por algum processo, como o próprio nome diz, né? Então, carne defumada passou pelo processo de defumação, se vai salgar a carne, tudo que vai fazer com que ela dure mais, né? Bacon, então, salsicha, presunto, tudo isso. Bacon, salsicha, inclusive peito de peru, que o pessoal acha que é muito mais saudável, né? Também entra aí como carne processada. Então, esses tipos de carne, salame, enfim, eles têm um risco já muito bem estabelecido com câncer. E eu sempre gosto de falar para os pacientes assim, cara, não dá para a gente ser extremamente radical. Você foi, enfim, jantar na casa do seu irmão, na casa da sua mãe, tem lá um salame. Cara, tudo bem você consumir, né? A gente não precisa ser radical, mas não dá para colocar isso na sua rotina. Toda vez que você vai no supermercado, você compra. Foi no aniversário de criança, tem um cachorro quente, você quer comer um cachorro quente. Qual que é o problema? Zero, nenhum problema, né? Mas isso não pode estar aí na sua rotina. Então, meninas, é fato, carne vermelha aumenta o risco de câncer. O consumo preconizado, o doutor Pedro está dizendo que são 500 gramas semana. Então, a gente tem que reduzir a ingestão de carne. Que alimentos processados são ainda piores? Tem alguém perguntando do frescal. O frescal também né, Pedro? Alimento processado, é carne processada. Então, a gente precisa reduzir esse consumo de carne vermelha para que isso tenha impacto na incidência de câncer. Pedro, tem uma pergunta ali, eu já vou aproveitar para encaixar, que eu acho que é fato, o modo de preparo da carne também, né, Pedro? Tem alguém ali, a Roberta já falou, Adriane, churrasco. Uma péssima notícia que eu vou dar para vocês. Disseram, Pedro, que é fato que o churrasco é pior do que a carne grelhada. O churrasco é ruim, é isso? O que acontece? Toda carne que ela é feita em grandes temperaturas, né, em altíssimas temperaturas, e aí inclui o churrasco, até mesmo a grelha em altas temperaturas ali, né, a fumaça desses preparos, tudo isso é cancerígeno. Mais uma vez, a gente não tem uma correlação, estudos clínicos muito bem embasados. Por isso que a recomendação não é assim, pare de comer churrasco pro resto da sua vida. Pare de consumir carnes que o preparo exige altas temperaturas. Não, você não precisa. Você pode continuar consumindo churrasco ocasionalmente. Mas, mais uma vez, Adriane, pessoal, é o equilíbrio, né? É você equilibrar. De vez em quando, ocasionalmente, enfim, zero problema, pessoal. Mas não pode tornar isso uma rotina.
E air fryer é alta temperatura, meninas. Fez casquinha, lascou. Então não adianta. Então realmente a ideia é o cozimento em menor temperatura, isso é fato. Pedro, agora vamos para o que a gente separou aqui como parece que é fake. Tem uma história aí, eu sou velha, né, Pedro? Não tinha essa conversa na minha época de alimentos inflamatórios, mas todo mundo fala que o glúten da farinha e etc. é super inflamatório e causa câncer. Fato ou fake? A gente tem que ter alimentação pobre em glúten? Não, isso é fake, tá, Adriana? Glúten a gente só vai retirar da dieta se o paciente tiver alguma intolerância, se ele for celíaco, né? Então, aquele paciente que come um pão, a barriga já distende, já precisa ir para o banheiro porque está com diarreia. Então, para esse, sim, a gente tem que tirar, na verdade, tem que fazer parte aí de uma avaliação global, mas para grande parte das pessoas, não. Então, é um fake, né? O trigo não causa câncer, a gente não tem que tirar para todo mundo. Mas, pessoal, a gente tem que lembrar também que falar que pode o trigo, sempre falo isso para os meus pacientes, mesma coisa em relação ao carboidrato, né? Enfim, entra aí no mesmo pote. Falar que pode esses alimentos também não nos autoriza a usá-los em excesso, né? Então, a gente precisa de uma certa moderação. Mais uma vez, acho que eu já falei isso aqui umas 15 vezes, né? É o equilíbrio, é você consumir com equilíbrio, mas o trigo, para quem não tem intolerância, está liberado. Então, não dá câncer o glúten, é fake. O próximo é fato, Pedro, que uma alimentação rica em legumes, frutas e folhas, fibras, ela protege contra câncer? Isso é fato? Isso é fato. A gente precisa ter uma alimentação. Quando a gente vai olhar os consensos de oncologia, de nutrição oncológica, isso é um fato. O consumo de vegetais, legumes, frutas, com frequência, isso vai te proteger, pessoal. Isso vai te proteger de desenvolver o câncer. E se você está fazendo o tratamento, vai te proteger em relação à recidiva da doença. É lógico que somos muito complexos, né? Os pacientes são muito complexos, são várias coisas influenciando, mas se você pode usar isso a seu favor, por que não? Né? Então, de modo geral, quando a gente coloca tudo numa balança para ficar fácil aí, né? Frutas, vegetais, legumes, folhas, em torno aí de 400 a 800 gramas dia, tá? Agora não é semana igual é a recomendação da carne. Aí é dia, já que a gente tem que aumentar esse consumo. Então, sempre procurar ter um prato bastante colorido, sempre colocar pelo menos 2 porções de frutas. Eu acho que isso vai te proteger, então sim, é um fato. Então, meninas, essa história de que eu preciso perder peso a qualquer custo não rola. Vocês precisam perder peso, é fato, mas precisam incluir alimentos bons na comida de vocês. E aí, Pedro, tu está dizendo que esses alimentos bons são frutas, verduras de folha verde e os legumes, que isso está provado, reduz câncer e reduz recorrência de câncer. E aí a minha paciente que não gosta de folha vem para mim e fala assim, eu comprei um suplemento de fibra ótimo, coloquei ali e estou comendo suplemento. Você acha, Pedro, isso é fato ou é fake? Que suplemento de fibra protege contra câncer e é a escolha mais saudável? Isso é fake, por quê? O que acontece? Quando a gente pega um módulo de fibras, quando a gente pega um módulo aí que tem exclusivamente fibras, né? Ele só tem a fibra, muitas vezes. Ele não tem os outros nutrientes. Então, quando a gente consome frutas, vegetais, legumes aí em natura, além da fibra, tá vindo os minerais, as vitaminas, tudo isso que a gente precisa. Então, não dá para considerar a fibra como essas fibras industrializadas, né, em forma de módulos, como a sua salvação. O ideal, pessoal, eu sempre falo para os meus pacientes também, é você começar a mudar um pouquinho aí o seu set point, né? Então, não gosta de verduras e vegetais, não gosta de nada. Mas, cara, você não gosta de nada mesmo, né? Um alface ali com tomate não vai, uma cenoura cozida um pouco não vai, né? Então, é começar você procurar estratégias, receitas,
eu até hoje não vi nenhum paciente que não gostasse, sei lá, pelo menos de um tomate, entendeu? De um tomate e uma banana. Pô, vamos começar por aí, né? Vamos começar por aí e vamos aos pouquinhos introduzindo. Procurar formas também de comer, né? Essas coisas, temperos, enfim, tem algumas estratégias. Mas precisa, como exercício físico, essa parte de vegetais, legumes, precisa startar, né, Adriana? A gente precisa começar Ótimo. colocar na nossa rotina. Ótimo. Não dão conta de saber o que, vão procurar. Tem gente ótima para ajudar vocês a escolher isso, meninas. Então não é desculpa não gostar. Elas estão em pânico para falar do assunto predileto. Pânico, várias perguntas sobre a bola da vez, que é o açúcar. É fato ou fake que o açúcar dá câncer, Pedro? O que eu penso disso? O que acontece? Se o paciente ele tem, como que eu vou explicar? Vamos começar então do primeiro item que a gente conversou aqui, que é obesidade causa câncer, né? Isso foi o primeiro assunto que a gente discutiu. Se eu consumir açúcar em excesso, né, muito provavelmente eu vou desenvolver um excesso de peso, talvez obesidade, e isso sim é fator de risco para câncer, né? Então, quando eu olho só o açúcar, se o açúcar ele está num padrão de dieta saudável, então se eu estou consumindo um doce, um brigadeiro, um chocolate, em proporções, em quantidades pequenas, quando comparado aí com o meu padrão alimentar saudável, isso não vai te trazer nenhum problema, né? Agora, se eu começo a exagerar em relação ao doce, se eu começo a consumir em grandes quantidades e desenvolvo esse excesso de adiposidade, isso sim vai ser inflamatório e isso sim vai ser o combustível ali para o desenvolvimento do câncer. Se eu já tenho a doença oncológica, né? Se eu já tenho a doença oncológica, estou fazendo tratamento, enfim, câncer de mama, esse açúcar vai alimentar o meu tumor? Tá? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Esse açúcar vai alimentar o seu tumor? Muito provavelmente, mas vamos tomar cuidado com essa expressão. O seu tumor pode usar esse açúcar como ele pode usar a glicose da nossa alimentação, né? Enfim, ele vai usar isso para suas reações bioenergéticas, o tumor. Mas você também precisa de carboidratos, de açúcar, para conseguir energia para o seu dia a dia, né? E para, inclusive, conseguir enfrentar o tratamento. Então, açúcar, pontualmente, de maneira equilibrada, uma sobremesa saudável, ocasionalmente, enfim, isso não vai te trazer nenhum problema, tá? Mais uma vez, é o famoso equilíbrio. Se a gente tem, né, um equilíbrio em relação à alimentação, em relação às sobremesas, seja durante o tratamento ou seja para prevenir o câncer, isso não vai trazer nenhum problema. Qual que é a recomendação de açúcar, né? Esse açúcar que a gente vê aí em preparados de padarias, enfim. A recomendação é de 25 gramas dia, tá? Só para eu fazer de 25 gramas de açúcar dia, só para a gente tentar trazer um pouquinho para a prática para fazer sentido. Um brigadeiro pequeno tem em torno ali de 11 gramas, 10 gramas de açúcar. Então, 2 brigadeiros e meio, ali 3 brigadeiros, vamos arredondar um pouquinho para cima. Isso não vai te trazer nenhum problema, né? Lógico que dentro de um padrão de alimentação saudável. Agora, uma latinha de Coca-Cola, para também fazer um paralelo da Coca-Cola normal, tem quase 40 gramas de açúcar. Ou seja, você já extrapola demais o que você precisa, que é 25 gramas. Então, é equilíbrio, pessoal. Mais uma vez, chegou na casa foi jantar, né? E tem um refrigerante lá. Cara, qual que é o problema de tomar um copo? Qual que é o problema de, numa festa, você comer uma sobremesa? Nenhum. Mas isso não pode fazer parte da sua rotina alimentar.
Eu posso dizer, então, Pedro, que é fato, porque ele deve ter, a ingestão tem que ser restrita, ele não é liberado, igual o alface é. Uhum, exato. Então, em exagero, é fato que o açúcar aumenta o risco de câncer, e o Pedro tinha dito antes que é fato que legumes, frutas e verduras protegem, então, se vocês entenderem que a proteção da dieta equilibrada com restrição de açúcar, né? Isso Tá. é fato, né, Pedro? E só, exatamente, é isso mesmo. E só, acho que alguém colocou aqui, eba, 3 brigadeiros. Me ajuda, pelo amor de Deus. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado para, assim, ok, vou comer os 3 brigadeiros, né, pequenos, mas Não vai comer mais nada o dia inteiro, né, Pedro? tem que tomar cuidado, né, com esse açúcar de adição. Então você vai consumir, enfim, um refrigerante, alguma outra coisa, mesmo que seja um gole, você está extrapolando. Então é talvez manter essa régua ali embaixo, 2 brigadeiros, para ter um certo espaço, né, ali. Controlar, meninas. Pedro, em relação ao açúcar, então, foi o próximo, então, a próxima vítima é a soja. Então, soja é rica em hormônio, aparece hormônio e dá câncer. Fato ou fake? É fake, isso já foi muito bem estudado. Antigamente tinha esse medo, né? A soja ali como um potencial estrogênico, enfim. Mas isso já foi demonstrado que não. Então, mesmo se você quer se prevenir do câncer, ou se você está fazendo o tratamento, a soja é um alimento muito interessante. Para alguns pacientes, alguns trabalhos, Adriana, fica à vontade para me corrigir, mas tem alguns trabalhos mostrando que, inclusive, pode ser protetora, né? Tem um efeito nulo barra protetora, né? Então, em relação ao desenvolvimento de câncer. Então, por que não aproveitar a soja? A soja é uma proteína vegetal muito interessante. Então, se a gente falou ali antes de reduzir o consumo de carne vermelha, eu tenho que me atentar ao meu consumo de proteína, né? Eu não posso parar de comer carne vermelha e só comer carboidrato. Então, eu preciso colocar mais proteína. Aí entra carne branca, né? Frango, peixe, ovos, que eu vi muita gente aqui perguntando. Ovos, a gente pode consumir, não tem nenhum problema, tá? Só para pacientes que têm colesterol um pouco mais alto, a gente tem que ficar naquela régua ali de 2 ovos no máximo por dia. Para quem tem esse colesterol controlado, esse consumo pode ser maior. Colesterol alto e diabetes, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com até 2 ovos dia. Mas que eu estava falando, proteína, então o frango, o peixe e as proteínas vegetais. Você iniciou o assunto aí, a pergunta com a soja. Eu gosto muito também, já aproveitando a pergunta, do grão de bico, lentilha, ervilha. Então, nesse friozinho agora, um caldo de ervilha, coloca um ovo cozido junto, coloca um pouco de frango, enfim, fica muito interessante, fica uma refeição muito completa. Então, soja que causa câncer é fake, a gente tem que aproveitar essa proteína vegetal. E é isso. Não sei se você quer complementar, Adriana. Entendi. Então, o que o Pedro está dizendo aqui, meninas, soja não dá câncer. Meninas que têm câncer de mama, vocês podem comer soja, não tem restrição por causa dessa conversa de hormônio. O que o Pedro falou que é muito legal é que nós pedimos para vocês restringirem a ingestão de carne vermelha, que é proteína. E o Pedro está dizendo, mas vocês precisam comer proteína. Então, se vocês não vão comer a carne vermelha mais que 3 vezes, vão substituir proteína. Ele deu exemplo de proteína vegetal, soja, grão de bico e lentilha, disse que é ok. Falou que tem proteína do frango, proteína do peixe, então é isso que ele quis dizer. Então não demonizem a soja, que ela não causa o câncer, então ela é fake. Em relação, Pedro, à gordura, então eu quero saber de ti. Eles estão dizendo aí gordura trans, gordura dá câncer, isso é fato ou isso é fake? Isso é fato. Gordura em excesso causa câncer, tá? Gordura da alimentação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com fast food, com frituras de um modo geral, né? Lembrando que a gente tem gorduras boas. Então eu tenho aí o azeite de oliva, eu tenho
os peixes, né? Salmão, nozes, o que mais? Pensando em gordura, abacate, que é uma fruta super interessante, né? Para quem gosta. São gorduras boas, gorduras saudáveis que a gente tem que incluir, sim, no nosso padrão alimentar. Mas essas gorduras que vêm aí, né, de lanches, que vêm de comidas muito processadas já, que a gente compra já pronto, já come pizzas, enfim, a gente tem que ter uma certa cautela, né? A gente tem que consumir em menor quantidade, lembrando que sim, é um fato que essa gordura trans, essa gordura que não é tão saudável, que não é saudável, na verdade, ela pode sim causar o câncer. Então, é fato, meninas, tem gordura ruim e gordura boa. O Pedro disse pra gente que azeite de oliva, salmão, as oleaginosas, como as castanhas, tem gordura boa. E tem gordura que chama trans, né, Pedro? É isso que eu posso falar isso? Exato. A gordura ruim. Que essa gordura que tem em biscoito, que tem em bolo, que tem em soufflé, sabe? Tudo que deixa esse alimento mais palatável. Pô, vamos tomar um pouquinho Manteiga não é vida. Tem gente que fala que manteiga é vida, não é. Então tem gordura ruim. E o Pedro não está falando daquela gordura que vocês enxergam só. Nós estamos falando do biscoito de padaria, nós estamos falando dos alimentos que são fritos, nós estamos falando da carne que é rica em gordura, né, Pedro? Então todos esses alimentos apetitosos da padaria, eles causam câncer porque tem gordura. Tem que restringir e comer com moderação, né, Pedro? A próxima fake ou fato, Pedro, e essa aqui particularmente eu vou adorar falar sobre ela. Suplementação de vitamina. Eu fico tão triste, Pedro, eu queria que você me corrigisse se eu tivesse errado. Eu devo atender 10 pacientes por dia. 9 devem estar usando vitamina. E essa paciente minha que está usando vitamina, ela acha que tudo isso que você falou que é bom, que é fato, que protege contra câncer, a vitamina está deixando ela mais saudável. E eu li uma coisa que me deixou super preocupada, que é o quanto isso pode ser ruim para a saúde do paciente. Isso é fato ou isso é fake? O fato, essas vitaminas, né, suplementação de vitaminas, te protegerem, te darem uma saúde dentro de um padrão alimentar legal, isso é fake, tá? Então, consumir essas vitaminas sem que você realmente precise, sem uma indicação de um nutricionista ou de um médico, isso pode te trazer prejuízo. Ou no mínimo, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Então, o que acontece? As vitaminas e minerais, eles têm um papel bom e um papel ruim, antioxidante e oxidante, né? Fica naquela balança. Se eu consumo grandes quantidades de vitaminas e minerais sem precisar na forma de suplementos, essa balança vai pender aí para o lado oxidante, para o lado inflamatório da coisa, né? E isso pode te trazer prejuízos. Então, suplementação de vitaminas e minerais é algo sério, que precisa, assim, de um acompanhamento. A gente tem que repor, se necessário, para alguns pacientes, quando tem deficiência dessas vitaminas e desses minerais, mas não tem que ser algo banalizado, como você falou aí. Eu também vejo muito paciente chegando com aquelas fórmulas quilométricas, né, Adriana? Cheio de coisa. É muito caro muitas vezes, né? Então, talvez usar esse dinheiro aí para ter uma alimentação saudável, como a gente está conversando até agora. Então, meninas, é fake que vitamina deixa a gente mais saudável. O Pedro está dizendo que existem vitaminas que a gente consegue reconhecer que tem deficiência através dos exames, que são aqueles que a gente pede para vocês de rotina, que quando vocês usam vitamina sem precisar, vocês não estão fazendo nada de bom para a saúde de vocês. E tem uma coisa, Pedro, que eu quero que você me corrija se eu estiver errada, que eu estava vendo, meninas, quando eu dou um remedinho para vocês lá, vocês que têm câncer de mama que tomam tamoxifeno. Esse remédio, a gente fez milhares de estudos para comprovar que eles funcionam, eles são eficazes. Quero que vocês saibam que ninguém faz estudo com vitamina, assim, o FDA, as empresas reguladoras, não vão lá deixar entrar no mercado só o que é eficaz. Então, vocês não estão protegidas de estar tomando uma porcaria porque está na farmácia, porque as agências reguladoras não vigiam vitamina, se ela está funcionando ou não.
E vitamina de má qualidade, né, Pedro? Tem metal pesado, tem coisa ruim lá dentro que vocês estão achando que vocês estão ficando saudáveis, vocês estão ficando doentes. Então, tô errado ou tô certo? É fake ou fato? É realmente fake de que isso protege, né? Você está certíssima. E aproveitando o gancho também, que eu acho que quando você colocou na caixinha lá nos stories, uma pessoa perguntou, que é sobre o ômega 3, só trazendo aqui já, né? O ômega 3 é um desses suplementos, Adriana, que se a gente não tomar cuidado, ele tem grande quantidade de metais pesados, né? Então você pega lá, a gente precisa de uma quantidade X de ômega 3, tá? E essas cápsulas têm, sei lá, 10% do que a pessoa realmente precisa, né? Então, e o resto é metal pesado, é porcaria, enfim, não é nada que realmente funcione. Então, ômega 3 é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para sair na farmácia aí comprando o que a gente acha e tá tomando e tá tudo ok, né? A gente pode, na verdade, estar trazendo um problema aí pra gente. Espetáculo, Pedro. Genial. Meninas, a gente está tirando o sangue do Dr. Pedro. Nós temos aqui várias perguntas. Pedro, álcool. Álcool aumenta o risco de câncer. É fato ou é fake? Eu acho que agora vai aumentar a audiência. Ou não, né? Deixa eu desligar que eu não quero ouvir. Álcool, a verdade, o que acontece? Qual que é o recomendado de álcool, né? Se a gente for pegar em gramas de álcool por dia, gira em torno ali de 14 gramas, tá, Adriana? E vamos trazer esses 14 gramas para a prática. 14 gramas dia para a gente ter um consumo aí de álcool seguro. Esse consumo de álcool seguro, 14 gramas para homens, seria ali em torno de uma latinha de cerveja a dia, tá? Para mulheres, então, seria metade, né, dessa latinha de cerveja, ou 150 ml de vinho, de 100 a 150 ml de vinho dia, tá? A gente conversando sobre isso, você me deu até uma medida prática, né, que vocês usam, que eu achei muito interessante, e que eu vou até passar a usar, que é uma garrafa de vinho na semana. Então, ali 100, né, 100 ml, que seria mais ou menos dois copinhos de café que tem 50 ml. Eu gosto muito dessa medida para a gente ter uma noção. Por dia, isso não vai te trazer nenhum problema. O problema do álcool com câncer, e os trabalhos científicos mostram isso, é aquela galera pesada, né? É aquela galera aí que consome grandes quantidades, acima de 3, 4 latas de cerveja a dia. Isso sim pode fazer com que você desenvolva a doença. Então, um consumo seguro de álcool é possível, tá? Então, é fake de que pequenas quantidades causam câncer. Se a gente conseguir ter um consumo seguro, isso pode ser até benéfico de um modo geral, aí pensando na saúde de uma forma global, né? Então, é fato, vou pro lado que eu quero, né, Pedro? É fato que o álcool aumenta o risco de câncer, por isso a gente tem que controlar o consumo. O Dr. Pedro falou que tem gramas por dia, tem bebida pior, tem bebida melhor, então se for uísque, vocês têm que poder beber bem pouquinho, que o teor de álcool é alto. Se for vinho um pouco mais, esse um pouco mais é uma garrafa por semana. Vocês não vão pegar uma tacinha por dia todo dia? E aí no final de semana eu vou sair com os amigos, não dá, né, meninas? Então tem que controlar o consumo de álcool, porque o álcool em excesso, o doutor Pedro disse que é fato que aumenta o risco de câncer, mas não devemos demonizar o álcool e não beber de jeito nenhum, que é o que eu vejo meus pacientes às vezes fazer. Estão com diagnóstico de câncer, estão abatidíssimas, prometem nunca mais eu vou beber, porque beber dá câncer. Não é assim, meninas. Eu atendi uma paciente semana passada, por teleconsulta, e ela gostava de um consumo super seguro, né? 2 taças por semana, e sei lá, 100, 150 ml, e ela não estava tomando porque a família tinha proibido, e ela falou, cara, isso me dá prazer. E eu falei, cara, ok, né? Tudo bem você tomar. E outra coisa que ela perguntou, que a gente está conversando aqui, falou, Pedro, eu quero muito comer uma vez por semana uma paçoquinha diet. Eu falei, meu, qual que é o problema disso? Né? A gente acaba
colocando um peso tão grande nas costas dos pacientes, né, Adriana? Nós não, mas tipo assim, a mídia, enfim, os vídeos na internet, qualquer coisa, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, senão a gente vira muito escravo, né, da nossa refeição e a gente não passa por esse processo aí de maneira equilibrada e mais tranquila. Espetáculo, Pedro. Pedro, a embalagem em que a gente come a comida. Então, as pacientes me perguntaram se plástico dá câncer. Então, essa é uma pergunta. Se a panela de alumínio aumenta o risco de câncer, se a panela de Teflon aumenta o risco de câncer. O que é fato ou fake? Em relação ao plástico, quando a gente coloca bebida quente no plástico, a gente libera o bisfenol A, que é o BPA, tá? E esse BPA, a gente conhece ele por um disruptor endócrino. Ele pode causar ali problemas na sua tireoide, ele pode causar alguns problemas hormonais. Quando a gente faz a relação com câncer, isso não está muito bem estabelecido, né? Fazer isso vai causar câncer, ou fazer isso vai piorar talvez a minha doença em tratamento, isso não está estabelecido. Mas, pensando aí, mais uma vez, em saúde de uma forma global, né, pensando que esse disruptor aí endócrino pode te prejudicar, a gente tem sim que evitar, tá? Então, em relação ao plástico, é fake ou talvez faltam informações de que ele cause câncer, né? A gente colocar bebida quente ou alimentos quentes em plástico, isso ainda não está muito bem estabelecido, mas pensando na saúde de uma forma global, é bom a gente evitar sim. Em relação às panelas, se a gente tem uma panela de alumínio ou teflon ali em bom estado, tá? Isso não vai trazer nenhum problema. Agora, se já está, né, em mau estado, se o teflon ali está saindo, isso pode sim causar problema. Então, nesses casos é bom evitar. Lembrando que tem panela aí de cerâmica, até mesmo panela de ferro em bom estado é interessante. Panela de aço, né, também é muito interessante. Mas de alumínio e de teflon pode ser usada desde que esteja em boas condições. Tem alguém falando aqui que usa o vidro também, panela de vidro também é muito interessante. Ótimo, perfeito. Pedro, meninas, é fato que vocês têm que cuidar da embalagem. O Pedro falou a respeito da comida quente, embalagem de plástico, panela mal conservada de alumínio e teflon também. Então, Pedro, estamos chegando no fim, meninas. É muito complicado vocês digerirem tudo isso que a gente está fazendo para vocês, mas o que eu tenho de intenção nessa live? É mostrar para vocês que tem gente que entende muito do assunto. Que se vocês conseguem fazer isso que nós estamos falando sozinhas, ok. Não conseguiram, pelo amor de Deus, procurem alguém, façam uma consulta, meçam o seu peso, tentem chegar no ideal. Tentem pedir ajuda com relação a isso, porque a informação é super extensa e talvez a gente não vai conseguir tudo, mas é um norte para que vocês vão para o lado certo. Pedro, super bate-bola, fato ou fake, sem explicar nada. Dietas keto ou dietas de alto consumo de proteínas e gorduras aumentam o risco de câncer e recidiva? Fake. Ok. Maca peruana, como chá, pode ser consumida por quem fez tratamento de câncer de mama? Fato, pode ser consumido, pode. Há alimentos que devem ser evitados por quem faz tratamento de câncer com bloqueio hormonal? Eu diria que são os alimentos que a gente conversou aqui. São esses alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, alimentos ricos aí nessas gorduras ruins, né? Isso tem que ser evitado. Não pelo bloqueio hormonal, mas sim porque eles são ruins, né? Exato. São inflamatórios aí de um modo geral, né? Esses alimentos ultraprocessados. O uso de kefir durante o tratamento protege? Fato ou fake? O kefir, ele é um probiótico excelente, tá? O único cuidado que a gente tem que ter, paciente em quimioterapia. Por quê? Porque esses pacientes podem ter aí uma imunodepressão, né? Pode cair a imunidade. Então, a gente não sabe se esse organismo vivo que eu estou dando para o paciente, se isso pode passar do intestino para o sangue, né? Ter uma translocação. Então, para esses pacientes em quimioterapia, que essa imunidade está balançando ali, a gente não sabe, a gente tem que tomar um certo cuidado.
tá? Mas para pacientes em hormonioterapia, que está super bem, que não tem esse risco, está liberado o uso. Ótimo. Jejum intermitente, é comprovado anticâncer? É fake, é provado para estudos em camundongos, estudos em laboratório. Quando a gente traz para humanos, isso não se, não se estabelece, né? Então, é fake. Ótimo. Cúrcuma, protege contra câncer? Cúrcuma é excelente, é um alimento, é um super alimento, anti-inflamatório. Se você conseguir colocá-lo na sua refeição, de um modo geral, ou mesmo suplementação, hoje em dia tem cápsulas de cúrcuma, pode sim proteger, tá? Então, tem alguns estudos pré-clínicos ali que tem essa relação, mas como é um nutriente super seguro, não vejo nenhum problema, pelo contrário, né? Açafrão da terra aí, de preferência, a gente tem que abusar. Se for em cápsula, pelo menos aí 2 gramas dia, tá? Tem paciente que às vezes prefere a cápsula do que colocar na comida, né? Também serve, desde que seja só o açafrão, você consiga determinar isso, não tem outras coisas. Mas é muito interessante, eu gosto muito da cúrcuma. Ok. Kombucha, a última pergunta, eu tinha esquecido. Kombucha protege contra câncer, fato ou fake? Apesar de ser muito interessante também, um alimento super interessante, eu acho que não tem ainda estudos. Então eu diria que é fake, mas por falta aí de estudos mais bem desenhados, né? Mas se você coloca numa alimentação ali mais saudável, também não vai trazer nenhum problema para você. Gengibre, quem faz quimioterapia ou teve câncer tem que restringir gengibre, bom ou ruim? Fake ou fato? É fake, o gengibre é excelente, principalmente aí para paciente que está com náusea, vômito. Já está mais que provado que o gengibre pode te ajudar nessas náuseas, nesses vômitos. Então, abusar do gengibre ali pode ser interessante. Para paciente que tem lesões na boca, né, mucosite, aí talvez tomar um pouquinho de cuidado. Mas gengibre é coisa linda, eu acho que tem que ser usado, então é fake. É fake que tem que abolir. Meninas, olha só, missão cumprida. Pedro, você foi absolutamente genial, genial. Prazer enorme falar contigo. Eu quero que vocês saibam, menina, que o nosso esforço em estar aqui, meu e do Pedro, é levar informação de qualidade para vocês. E o meu esforço pessoal é para mostrar para vocês o que é uma pessoa genial. Como é que alguém que entende do assunto lida com o assunto? Então, está aqui disponível o Dr. Pedro. É um médico sensacional, entende muito do assunto, gastou o tempo dele aqui com a gente, trouxe um monte de informação. E assim como vocês estão vendo o Pedro conversar com vocês desse nível altíssimo, vocês vão fazer o favor de, a partir de hoje, buscar alguém para cuidar de vocês, se vocês não estiverem conseguindo fazer isso sozinhas, porque a alimentação é fato que uma alimentação saudável protege contra o câncer. Pedro, muito obrigada, muito obrigada. Se tu quiser dizer umas palavrinhas aí, te agradeço um monte, tu é absolutamente genial. Imagina, Adriana, eu que agradeço o convite, adorei bater o papo contigo, com todo mundo aí presente. Queria agradecer também todo mundo que ficou, bastante gente, né? Elas são super engajadas. Esse público aqui é a coisa mais linda do mundo. Que isso, acho que é minha live com mais gente. Ó. São as mulheres maravilhosas, Pedro, são de verdade. Muito legal mesmo. Obrigado por dar esse espaço para a gente conversar sobre um assunto sério, um assunto que a gente precisa debater e conversar cada vez mais para que os pacientes consigam aí levar, né, passar por esse processo, seja de cura do tratamento ou como prevenção de uma forma mais leve, mais equilibrada e com embasamento científico, que eu acho que esse que é o nosso objetivo aqui. Sensacional, Pedro, bom. Porque tem muita pergunta aqui que ficou, mas vamos... Vamos fazer a parte 2, meninas. Nós vamos fazer várias lives repetidas ao longo do ano, hein? Quero ter o prazer de te ter de novo conosco, Pedro. Muito obrigado, bom descanso. Abraço, meninas, muito obrigada para vocês que estavam aqui também. Beijo, pessoal. Obrigado, Adriana. Tchau, tchau. Até.